No vídeo de hoje do canal do Nicola te ajudo a entender por que o Flamengo ainda não pagou os prêmios pelos títulos da Recopa, Supercopa e Campeonato Carioca. Tem informação sobre Globo e Corinthians, o Timão seguirá na tela da Globo às quartas-feiras e tem um motivo justificável. Queria te contar também a respeito de Abel Ferreira e a chegada ao Palmeiras, causando excelente impressão no torcedor, mas quanto vai custar em caso de demissão? E para fechar, novidades sobre o Santos, que criou um portal da transparência e anunciou o tamanho de suas dívidas nessa temporada. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de começar a passar as informações, tem um único pedido, para você se inscrever no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. E antes de começar a contar tudo, dá uma olhada nessa dica importante. Quem de vocês não gostaria de ter pelo menos por um mês salário de jogador de futebol? Acho que todo mundo, certo? Pois saiba que é possível trabalhar de casa assistindo a jogos de futebol e ainda ter direito a uma receita bem bacana no aspecto financeiro. O pessoal da Full Trader Esportes vai te ensinar como. E eles ainda criaram um sorteio de até 100 mil reais para todo mundo que se inscrever na campanha que eles criaram a respeito desse assunto. Então, para você não ficar de fora, vou deixar na descrição desse vídeo um link sobre essa campanha de até 100 mil reais sorteados. Você vai entrar lá, se inscrever, aprender a ganhar dinheiro de casa assistindo a jogos de futebol e ainda vai concorrer a essa bolada. Bora começar o vídeo falando sobre o Santos, que inaugurou nessa quarta-feira o portal da transparência, onde o presidente do clube, Orlando Rolo, promete divulgar absolutamente tudo que não está proibido em contrato. Aquelas questões de cláusulas de confidencialidade não farão parte de informações divulgadas no portal da transparência, mas logo de cara já dá para, por exemplo, ter noção de como é que foi o Santos em relação ao terceiro trimestre do ano de 2020. E a notícia não é das melhores, como se imaginava, muitos números negativos. O Santos registrou no terceiro trimestre de 2020 um déficit de 18 milhões e 200 mil reais. No acumulado do ano, o Santos está no vermelho em 60 milhões de reais. 59 milhões e 900 mil, eu arredondei para 60 milhões. Tudo porque já havia fechado no vermelho no primeiro trimestre, 19 milhões e 700 mil reais. Voltou a fechar no vermelho no segundo semestre, 21 milhões e 900 mil, juntando agora a mais os 18,2 milhões de prejuízo no terceiro trimestre, e a gente tem essa questão de quase 60 milhões de reais. É importante contar que o endividamento do Peixe em 2020 já está na casa de 86 milhões de reais, 34% acima do limite permitido pelo próprio estatuto do clube. É importante contar também que as receitas do Santos ao longo dessa temporada, muito abaixo daquilo que se imaginava, só 99,4 milhões de reais entraram nos cofres do Peixe, e a explicação mais básica para essa queda de receita tem a ver com a pandemia do coronavírus, a falta de torcedores, a queda no programa de sócios torcedores, tem também a questão dos direitos de transmissão, tudo isso influenciando para um ano extremamente negativo do ponto de vista financeiro. Bora falar agora sobre a chegada de Abel Ferreira, apresentado nessa quarta-feira como novo técnico do Palmeiras, e a primeira impressão não poderia ter sido melhor. Ele discursou por mais de uma hora e conseguiu convencer a todo mundo, torcedores, membros da diretoria, comissão técnica e jornalistas, de que, pelo menos pelo discurso, a opção pelo técnico português de apenas 41 anos de idade foi bem feita. Nessa entrevista coletiva, ele começou mandando bem ao anunciar que recusou um pedido da diretoria para que a sua apresentação à imprensa ocorresse nessa terça-feira, porque primeiro ele queria falar com os jogadores, a quem ele julga os principais protagonistas, e que depois, no momento seguinte, ele falaria com a imprensa e também com a torcida. Deixou bem claro que os veteranos vão ter papel importante no time, apesar de ele adorar trabalhar com a base. Citou nominalmente o Felipe Melo e elogiou o fato dele ter corrido 10 quilômetros na última partida. Disse que não vai fazer grandes alterações nesse momento. Assegurou em vários momentos da entrevista coletiva que sabe da necessidade de vitória. Prometeu, num futuro não tão distante, impor seu estilo de jogo de muita intensidade. Falou sobre técnicos brasileiros, sobre técnicos portugueses. Fez referências à cor verde e branca, que é uma cor que ele gosta muito desde os tempos de Sporting, algo que também causou enorme boa impressão junto ao torcedor do Palmeiras. E para completar, falou que vai morar no CT Alviverde, pelo menos por enquanto, porque não veio de férias ao Brasil. E para completar, queria te dar alguns detalhes sobre a chegada do Abel. O Palmeiras já desembolsou 600 mil euros ou 4 milhões de reais como multa ao PAOK. Esse era o valor para a rescisão do contrato. Existem alguns bônus previstos com metas estipuladas
por performance do Abel no Palmeiras. Se o Palmeiras e o Abel forem distantes, conquistarem títulos, o Palmeiras vai ter de desembolsar mais 800 mil euros ao PAOK, referente ainda a essa rescisão do contrato. É importante contar que o contrato do Abel Ferreira com o Palmeiras só termina em dezembro de 2022 e as partes decidiram criar uma multa bem alta em caso de rescisão. E vale para os dois lados. Caso o Abel peça demissão ou tenha proposta de um clube do exterior, o Palmeiras será ressarcido em 2,5 milhões de euros, que equivalem hoje a 16 milhões e 700 mil reais. O mesmo raciocínio vale se o Palmeiras quiser demitir o técnico português, vai ter de desembolsar esses 2,5 milhões de euros, que hoje equivalem a quase 17 milhões de reais. E essa multa passa a ser a mais alta da história do futebol brasileiro, superando os 2,5 milhões de dólares que estão previstos no contrato entre o Jorge Sampaoli e o Atlético Mineiro. Pode ser um bom trunfo para o Palmeiras, especialmente se o Abel trabalhar bem. O Palmeiras estará garantido mediante ofertas que venham do exterior. Mas se o Abel não for bem, o Palmeiras vai ter esse probleminha para administrar uma demissão que seria extremamente cara, algo na casa de 17 milhões de reais. Bora dar uma atualizada em cima de uma informação que eu trouxe na manhã dessa quarta-feira. Te contei que desde que o SBT passou a transmitir os jogos da Libertadores da América, a Globo decidiu recorrer ao Corinthians para ter o Timão como concorrente nas partidas da Libertadores da América no SBT. Foram 4 quartas-feiras e isso garantiu ao Corinthians 14 milhões de reais. Se você não viu, dá uma olhada por aqui. A novidade, a atualização diz respeito à tabela recém-divulgada pela CBF. E nas 2 próximas quartas-feiras de Campeonato Brasileiro, teremos jogos também do Corinthians. Serão na 23ª rodada, Corinthians enfrentando o Coritiba no Couto Pereira, e na 24ª rodada, quando o Corinthians visita o Fortaleza no Castelão. São mais 2 partidas, ou seja, mais 7 milhões de reais nos cofres do Corinthians. O presidente André Sanches me assegurou que cada jogo do Timão em TV aberta rende ao clube 3,5 milhões de reais. E aí você deve estar se perguntando, ô Nicola, mas por que a Globo decidiu passar jogos do Corinthians às quartas-feiras se o SBT já anunciou que vai passar a transmitir suas partidas às terças-feiras, exatamente para fugir da concorrência da Globo? É que a Globo está preocupada agora com o reality show A Fazenda, da Record, que tem registrado muito bons números. Desde 2010, quando foi criado, ele nunca teve números tão altos de audiência como na temporada 2020. Recentemente, com o jogo do Corinthians, no segundo tempo, o Corinthians chegou a ter 21 pontos de média contra 18 do reality show. E a preocupação da Globo, transmitindo um outro jogo que não fosse do Corinthians, é de que o reality show da Record pudesse ser líder de horário, causando problemas às quartas-feiras, que têm sido dias de boas audiências para a Globo. Então, dessa maneira, dá para dizer que continuaremos tendo o Corinthians às quartas-feiras, para a alegria do presidente André Sanches, que vai continuar faturando no alto, com a alternativa, com a opção, com a prioridade dada pela Globo para o Timão. Bora fechar o vídeo explicando para você o que está rolando no Flamengo nessa quarta-feira. O jornalista Diogo Dantas, no Globo, trouxe a informação de que o Flamengo ainda não pagou os prêmios pelos títulos do Campeonato Carioca, da Recopa e da Supercopa. E a informação confere de fato não houve o pagamento, mas não dá para considerar que existem atrasos, porque o Flamengo conseguiu convencer os atletas de que essas questões, esses pagamentos desses prêmios, só serão quitados até 31 de dezembro. Como a gente está chegando no mês de novembro, já estamos no mês de novembro, 4 de novembro, ainda está no prazo para que o Flamengo faça o depósito. Dá para considerar um atraso? Na teoria sim, na prática não. O Flamengo pediu aos atletas o adiamento desses pagamentos por conta da dificuldade com o fluxo de caixa. Apesar de ser o time com a maior arrecadação do país, o Flamengo tem uma série de dívidas bem altas. Uma série de contas caras a serem pagas, a começar pelo elenco. O elenco mais caro do futebol brasileiro, a folha do Flamengo hoje, gira na casa dos 22 milhões de reais, muito mais do que os 14 milhões de reais do Palmeiras, que aparece na segunda colocação. Com obrigações tão grandes e com perda de receitas importantes, como por exemplo do sócio-torcedor, cheguei a te contar recentemente que o Flamengo viu 75 mil sócios-torcedores rescindirem o contrato de sócio-torcedor. O Flamengo se viu obrigado a adiar alguns pagamentos, entre eles esses prêmios. Conversei com um familiar de um jogador titular do Flamengo para ver se essa questão estava incomodando os atletas e essa pessoa me assegurou que esse assunto foi debatido com os dirigentes, ficou acordado que até 31 de dezembro vai ser pago e todo mundo conseguiu entender o problema da diretoria do Flamengo, o problema de fluxo de caixa. Isso não tem sido algo que tem gerado desconforto, descontrole ou qualquer tipo de preocupação, e algumas das soluções para esses problemas de fluxo de caixa podem vir dentro de campo. O Flamengo passando pelo Atlético Paranaense, chegando às quartas de final da Copa do Brasil, tem direito a um prêmio de 3 milhões e 300 mil reais que são pagos pela CBF e podem ajudar a amortizar todas essas questões envolvendo os prêmios por conquistas que ainda não foram quitados com os jogadores.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Estamos quase chegando a 900 mil inscritos e prometo que quando a gente bater 1 milhão de inscritos, vamos fazer uma live gigante para distribuir um monte de prêmio para vocês. Fechado? Nos vemos qualquer hora assim que surgir novas informações importantes. Abraço, tchau, tchau!